Primeiro, o Valu destacou hoje. O árbitro que vai apitar o jogo Cruzeiro e Palmeiras é o árbitro que o Abel sistematicamente elogia. Fala que é o melhor árbitro do quadro. Rodrigo José Pereira de Lima. Como é que é o nome dele? Rodrigo José Pereira de Lima. Sistematicamente o Abel elogia ele. Fala que é o melhor árbitro. E aí, cara, com uma coincidência total, obviamente que foi coincidência. Para quem acredita em coincidência, ele foi escalado. Só que no bolo veio o Marcelo de Lima Henriques. Vocês lembram do Marcelo de Lima Henriques? Nessa expulsão aí, olha aí, ó. Mostra aí, Andrezão, põe a imagem aí. Olha lá, ó. Ele expulsou o Jonathan Jesus nesse jogo aí, né? O Inter venceu o jogo por 3-0, etc e tal. E aí o Cruzeiro fez um movimento e ele saiu da escala, Valu. É isso. Ele seria o árbitro de vídeo auxiliar 2. O AVAR 2. E o Marcelo de Lima Henrique, que pediu a sua desaposentação, né? Ele ainda, quando o Edinaldo era presidente da CBF, ele havia dito que iria se aposentar dos gramados. Infelizmente, para o bem do futebol brasileiro, ele decidiu voltar a trabalhar. E ele estaria como árbitro de vídeo auxiliar número 2. Só para chamar a atenção de um detalhe, o árbitro de vídeo, aí sim o titular desse jogo, será o Paulo Renato Moreira da Silva. O Paulo Renato Moreira da Silva foi o árbitro responsável por dar aquele pênalti a favor do São Paulo no jogo entre São Paulo e Grêmio. Aquela penalidade fantasma do Grêmio em cima do jogador Luciano. Com isso a gente está dizendo aqui que o jogo já está encomendado. Eu, infelizmente, não tenho provas, né? Se eu tivesse provas a qualquer momento de algo sujo no futebol brasileiro, de qualquer pessoa, de qualquer dirigente, jogador, eu as traria à tona, ainda que isso pesasse na minha paz como indivíduo na sociedade e até a minha própria vida. Mas falta um tato da CBF de evitar determinadas figuras, né? Em um jogo, teria de ser esse árbitro. Eu repito, eu não estou dizendo que está encomendado o jogo, nada disso, porque eu não tenho provas a respeito de nada. Mas é estranho. Mas você poderia evitar. Qual o sentido de colocar o Marcelo de Lima Henrique, ainda que seja como auxiliar do árbitro de vídeo, em um jogo desse, uma escala, um jogo que vai ser desse tamanho para o Palmeiras, para o Cruzeiro, de colocar um árbitro que já foi muito elogiado, né? E o Abel Ferreira, a gente sabe, né? Ontem o Jardim estava falando que existe um ditado em Portugal. Ele aprendeu a jogar o jogo do futebol brasileiro aqui. Então, é só a respeito disso. A CBF, além de fazer mal ao futebol, ela não tem bom senso quando as coisas estão assim. Tem umas coisas que precisam ser evitadas. Dá para evitar. Dá para evitar pelo seguinte: não é qualquer jogo. É o último jogo do Palmeiras antes do Mundial e é o penúltimo jogo do Cruzeiro antes da parada. Só que esse jogo, se o Palmeiras perde, o Cruzeiro passa o Palmeiras. E o Cruzeiro pode chegar à liderança. E a gente sabe do peso que isso tem. Para confiança, para ambiente e tal. Não é um jogo comum, não é um jogo que vale 3 pontinhos a segunda rodada do Brasileiro. Cara, tá valendo a liderança no último jogo do Palmeiras. Aí você pega o árbitro, que é o cara que o Abel mais elogia. Eu tô dizendo só de ter o cuidado, cara. Ninguém tá dizendo, como o Valu fala, não tem prova de nada. É evitar a fadiga, é só isso. Bom senso que chama. Se você olhar tecnicamente, ele é muito fraco. Eu também acho horrível. Ele é muito fraco. Nós estamos falando do Marcelo já de Lima devia Henrique, ter né? aposentado. Não, estamos falando de todos. Não, nós estamos falando do Marcelo de Lima Henrique. Ele é muito ruim. Eu acho o Rodrigo bom já prejudicou o Atlético várias vezes. É igual você chamar, Gadinho, é igual você chamar o Daron para pitar um Atlético Flamengo. É isso, Breno. Entendeu? É bom senso, Breno. Tem coisa que não dá. Bom Tem que senso, usar o bom senso. porque senão depois que acontecer, não vai reclamar. O Daron capitou o Atlético Flamengo já? Hã? O Daron, porque tem problema. É que ele não apita o Atlético desde aquele Atlético em São Paulo. Treta com o Hulk. Ele não apitou mais. Treta com o Hulk, já tem. Acho que tem mais de um ano e meio. Então, não dá. Hoje, a gente, assim, eu acho que o pior aí é a utilização do Marcelo de Lima Henrique. Os elogios do Abel, é claro que são ruins. Mas aí é bom senso, Thiago. É só evitar. Então, esse árbitro nunca pode apitar um jogo do Palmeiras. Não pode, não tem problema. É questão de bom senso. Não, ele pode até apitar. Porque o Abel não fala bem de Só que ninguém. um jogo chave como esse, Thiago, desculpa. E não, eu tô com o Thiago. Não pode eu tô apitar com o jogo Thiago. nenhum, então. Não. Se o incômodo é o fato do. Não, eu tô com o Thiago, é do Palmeiras. É do Palmeiras. Não acho. Porque se. Não, Everton, o Thiago tá certo. Tá nada. Porque senão você vai pôr num contexto sempre um benefício ao em vez do Palmeiras.
Cruzeiro porque se ele vai jogar apitasse... a Palmeiras e São Paulo. Não, Gente, o São Paulino vai reclamar. Não, esse jogo é um jogo comum. Porque do jeito que ele tá falando, por exemplo, esse árbitro elogiado pelo Abel não pode apitar um jogo do Flamengo no momento. Porque senão ele poderia prejudicar o Flamengo, que indiretamente não foi isso que eu quis ajuda dizer. ajuda o Palmeiras. Você entendeu? Esse árbitro, eu entendi igual o Thiago. Não, então vocês entenderam errado. Tá. Eu tô dizendo o seguinte, não tem problema nenhum o árbitro apitar um jogo do Palmeiras. Mas ele não pode apitar jogo nenhum do Palmeiras. Não pode. Esse jogo, Thiago, desculpa, não é um jogo como a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Você está falando isso só porque envolve o Cruzeiro. Não. Se fosse Palmeiras e Flamengo, você não está nem ligando pro árbitro, então. Não, é porque, obviamente, isso foi trazido aqui para o debate. Então o que eu estou te dizendo é o seguinte, um árbitro que o Abel sistematicamente... Não, isso eu sou. Mas você não tá, não, se você está querendo me incomodar dizendo isso, você não vai incomodar, porque eu sou mesmo. O que eu estou te dizendo é o seguinte, cara, não é um jogo comum. Não é possível que vocês achem que esse jogo do Cruzeiro com o Palmeiras domingo é um jogo comum. Não, ninguém está falando isso, cara. Então, aí um árbitro que o cara elogia sempre, você coloca no jogo chave, despedida do Estevão, último jogo do Palmeiras da temporada, o Palmeiras lidera, e etc e tal, o jogo no Mineirão. O grande problema para mim é a utilização do Marcelo de Lima Henrique. Eu acho que é o menor dos problemas. Nós estamos falando menor? Ou o que esse cara fez com o Cruzeiro na segunda rodada? Não, estou dizendo entre colocar ele e colocar esse árbitro que não é o melhor. Eu não acho, não. É melhor ter o cara, o Rodrigo, do que o Marcelo. O AVAR 2 não tem força para definir jogo, não. Não tem, não. Tem não. Tem que preocupar com quem está no palpite. Não sei o quê. Eu, honestamente, Cruzeiro Internacional e Cruzeiro, ele estava apitando. O Marcelo de Lima Henrique tem que ser proibido de estar em qualquer jogo do Cruzeiro. Tudo bem. Porque o que ele fez na expulsão do Jonathan Jesus foi prejudicial. E não vai trabalhar. Seriam 3 pontos a mais que o Cruzeiro vence aquela partida. Então, o Marcelo de Lima Henrique é um escárnio. Nós estamos falando de coisas distintas. Estamos, porque o Marcelo de Lima Henrique é um escárnio. Ele prejudicou o Cruzeiro nessa temporada. O Rodrigo, é Rodrigo José? Pereira de Lima. Pereira de Lima. Eu não vejo, eu honestamente não vejo algo tão grave. Mas acho que seria de bom tom evitar que ele apitasse a todo e qualquer jogo do Palmeiras. Quando você como profissional